O mestre mandou fazer o quê? Correr e pegar a Bíblia. A minha já está aqui. O mestre mandou fazer o quê? Dá um sorriso. O mestre mandou fazer o quê? Muita disposição nessa hora, muita disposição nessa hora. Fala, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo de boa? Como um pato passeando na lagoa? Tudo tranquilo como um grilo? Maravilha, que bom! Feliz por estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje eu estou substituindo a professora Darlete para falar de um assunto que eu gosto muito e eu tenho certeza que você também vai gostar. Mas antes de a gente começar, vamos falar com o nosso Deus? Vamos falar com o nosso Pai Celeste? Então vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que nos dás de aprendermos a Tua Palavra, que é verdade, a Tua Palavra que é alimento para a nossa alma. Que o Senhor fale conosco por meio dela. Agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Antes da gente começar, vamos lembrar do nosso mistério. E o mistério de hoje é: para a igreja caminhar bem, o que ela precisa? O que é necessário para a igreja deslanchar, para a igreja avançar, para a igreja progredir? A igreja precisa de várias coisas, mas aquilo que nós vamos destacar hoje é a obediência. Obediência. Por isso eu comecei a nossa aula me lembrando de uma brincadeira que nós fazíamos quando crianças. Não sei se você já teve a oportunidade de brincar com seu irmão, com seus amigos, ou com a sua família, com os seus pais. Essa brincadeira do mestre mandou. E essa brincadeira ela é interessante porque ela traz para nós um princípio e um valor que é fundamental, que é o princípio e o valor da obediência. A obediência é um valor fundamental para que caminhemos bem. Nós devemos obedecer aos nossos pais, nós devemos obediência às nossas autoridades, nós devemos obediência acima de tudo a Deus. E quando nós olhamos para a sua palavra, nós vamos aprender que são inúmeras as ordens que Deus nos dá. E quando nós seguirmos essas ordens, certamente nós caminhamos bem. Mas eu preciso abrir um parênteses e deixar uma informação que é bastante importante. Embora nós sejamos chamados por Deus para a obediência, nós nunca podemos confiar na nossa obediência como um meio de salvação. Lembremos, nós somos salvos pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sim foi obediente em todos os aspectos, nos mínimos mandamentos, naqueles detalhes minúsculos que nós encontramos na Bíblia. Jesus Cristo foi fiel, ele foi obediente de maneira irrepreensível. Vale a pena nós falarmos desta informação, darmos esta informação para que nós não confiemos nunca na nossa própria obediência, mas nós precisamos confiar na obediência de Jesus. Dito isso, vamos pensar nesta primeira ordem que nós encontramos na Escritura. E eu vou dar aqui, deixar a primeira pista, que está em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. E esse texto nos diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado. E Jesus termina dizendo: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eis aí a primeira ordem: fazer discípulos. Pastor, o que é fazer discípulos? Ora, se nós queremos aprender sobre fazer discípulos, nós devemos olhar para a vida daquele que é o nosso maior exemplo, Jesus Cristo.
Jesus Cristo, tão logo inicia o seu ministério, ele começa a colocar esta ordem que ele mesmo daria lá na frente em prática. Jesus começa a fazer discípulos. Ele começa a chamar pessoas. Essas pessoas passam a segui-lo, tendo-o como modelo. E tendo-o como modelo, aprendendo acerca dos seus ensinamentos, estes homens fizeram outros discípulos num processo contínuo. Então, se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver Jesus chamando Pedro, Tiago, João, André, Mateus. Todos esses eram homens comuns, como cada um de nós. E Jesus, tendo chamado esses homens, eles abandonaram tudo que eles tinham, tudo que eles estavam fazendo para seguirem o Senhor Jesus Cristo. Aí nós temos esse grande conceito de discipulado. Fazer discípulos é então chamar pessoas para que essas pessoas sigam o Senhor Jesus Cristo. Então eis aí a nossa primeira pista, eis aí o nosso primeiro ensinamento: fazer discípulos. A nossa segunda pista está também aqui em Mateus capítulo 28, nos versículos que nós lemos. O texto segue dizendo que nós devemos batizar, ensinando os discípulos a guardarem tudo aquilo que Jesus tem ordenado. Então, pensando neste grande mistério, para que a igreja caminhe bem, para que a igreja funcione muito bem, ela precisa fazer discípulos, mas ela precisa também ensinar esses discípulos e levá-los ao batismo. O batismo é a porta de entrada na igreja, mas não apenas a porta de entrada na igreja. O batismo é aquilo que os teólogos chamam de um sacramento. O sacramento é uma santa ordenança. Aqui, por meio do batismo, nós temos um aspecto visível desta obediência. E qual é o aspecto visível quando nós pensamos no batismo? A água. A água do batismo é um símbolo. E simboliza o quê? A lavagem, a purificação que Cristo já fez através do seu Espírito Santo em nosso coração. Então, quando as pessoas são levadas ao batismo, elas estão com isso dizendo que Deus já lavou os seus corações. E então elas estão publicando esta maravilha, essa grande bênção que Deus fez a cada uma dessas pessoas. Então essa é a nossa segunda pista. Para que a igreja caminhe bem, ela precisa fazer discípulos, mas ela também precisa batizar esses discípulos e ensinar esses discípulos a guardar toda a palavra de Deus. Por fim, uma última ordenância, um último e fundamental sacramento que nós temos é a Santa Ceia do Senhor. Nós somos chamados para fazer discípulos, para batizar, mas também para celebrar a Santa Ceia do Senhor. E eu sei que vocês observam, vocês são bons observadores e vocês veem a cada domingo, a cada primeiro domingo do mês, nós nos reunimos para celebrar a Ceia do Senhor. E a celebração da Ceia do Senhor é aquele momento sublime em que nós separamos o vinho e o pão para simbolizarem a morte, o sacrifício, o sofrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez é preciso lembrar que este sacramento, essa santa ordenança, foi dada pelo próprio Senhor Jesus. E eu quero ler com vocês agora Lucas, capítulo 22, versículos 14 em diante. Esses versículos dizem assim: chegado a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice,
havendo dado graças, disse: recebei e repartir entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Portanto, aqui nós temos essa ordenança da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, temos o fazer discípulos e temos dois sacramentos, duas ordens que foram também dadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo: batizar os convertidos e celebrar a Santa Ceia do Senhor. Eu quero concluir me lembrando daquela brincadeira de criança. O mestre mandou fazer o quê? O mestre mandou, o nosso Senhor Jesus Cristo nos mandou fazer discípulos, batizá-los e celebrar a ceia do Senhor. Para que a igreja caminhe bem, ela precisa então de mais coisas, mas hoje eu quero destacar essas três verdades, essas três ordens. E quero dizer que você também é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Você também foi chamado e está sendo chamado por Ele. Ele quer ensinar você, para que um dia também você publique a sua fé, declare a sua fé, para que você também receba, se não recebeu ainda o batismo, receba este sacramento e possa também, assim como os seus pais, eu tenho certeza, celebrarem a Santa Ceia do Senhor. Esse momento singular, esse momento único na vida da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus o abençoe e que você possa sempre lembrar de que o Mestre mandou e aquilo que Ele manda, nós devemos fazer. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Agradecemos, Senhor, por esta aula, agradecemos por esse tempo precioso e pedimos que o Senhor aplique, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações. Que o Senhor nos faça realmente verdadeiros discípulos, que possa realmente ouvir a Tua voz, obedecê-lo e, acima de tudo, ó Pai, viver uma vida de gratidão e de testemunho, a fim de que outras pessoas também se acheguem e sigam o Senhor, assim como nós. E que um dia, Pai, o Senhor nos dê a graça, e nós temos a certeza que um dia estaremos contigo, celebrando a ceia na Tua presença, para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém e amém. Um grande abraço. Até mais.